Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de domingo, dia 10 de março. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe a tua casa em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 1. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela tua graça e que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo, nos dando entendimento e compreensão da tua palavra, para vivermos e praticarmos a tua palavra. Prepara também o nosso coração, Senhor, como uma boa terra, para receber a tua palavra, esta semente extraordinária, para que ela produza frutos a 30, 60 e 100 por um, como a tua própria palavra ensina, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero lembrar você que hoje, às 19 horas, domingo, 19 horas hoje, nós temos o culto de celebração, com adoração, com a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que a palavra de Deus nesta noite vai falar profundamente ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler agora aqui 1 Coríntios capítulo 15, lembrando que esta carta, pastor, por que Paulo escreveu esta epístola? Porque esta epístola ou esta carta ela foi provocada por uma carta que foi enviada da própria igreja a Paulo. Uma série de dúvidas, de problemas que estavam acontecendo lá e que eles precisavam da orientação, do esclarecimento, do auxílio de Paulo como aquele que fundou a igreja, como apóstolo. Então eles enviam uma carta para Paulo. E agora Paulo, ele então vai trazer uma nova ou responder mais uma dúvida, esclarecer mais um ponto desta carta que foi enviada a Paulo pela igreja de Corinto, e ele envia esta carta para Corinto, esta primeira epístola, quando ele já estava realizando a sua terceira viagem missionária. Como ele não podia ir até Corinto, porque ele estava em outro lugar, ele envia esta carta para responder estas dúvidas. E no versículo 1, então, ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então, Paulo está trazendo à memória da igreja, dos irmãos lá de Corinto, que eles relembrem o evangelho que foi pregado por Paulo, aquilo que Paulo anunciou para eles, desculpe, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Olha o que ele diz: por meio desse evangelho você é salvo. Aí ele diz algo muito importante para nós aqui, que nós sempre falamos aqui na igreja. Se, olha só, uma conjunção de condição, uma condicional. Se, então eu sou salvo se eu retiver, se eu permanecer, se eu me manter nesta palavra. Então, Paulo continua dizendo: se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Ou seja, o evangelho de Cristo, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, Paulo está dizendo: olha, se vocês se mantiverem nesta palavra, obedecendo esta palavra, andando nesta palavra, certamente vocês serão salvos. Caso contrário, não. E então diz: a menos que tenham crido em vão. Ou seja, creram e agora já abandonaram aquele evangelho que Paulo inicialmente anunciou e que todos seguiram. Será que Paulo está dizendo assim: será que vocês abandonaram aquele evangelho que eu preguei para vocês, que foi por mim pregado aí, por mim anunciado a vocês? Então, ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está dizendo: o que eu preguei está alinhado às Escrituras. Eu não preguei nada que esteja fora das Escrituras. Isso é muito importante. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo mais uma vez dá esta ênfase? De que a palavra, o evangelho anunciado por ele em Corinto é alinhado às Escrituras.
Paulo não inventou nada. E este evangelho, se eles permanecerem, se eles retiverem, tem o poder de salvá-los. Veja, ele ainda diz mais: e apareceu a Cefas, que ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então ele começa a enumerar os apóstolos que viram Cristo primeiro. Claro que houveram as mulheres, mas ele está aqui trazendo e dando esta ênfase aos apóstolos. Então ele diz, olha, primeiro ele apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, ainda vive. Porém, alguns já morreram, já dormem. Depois foi visto por Tiago. Veja, esse Tiago aqui, há uma discussão se esse Tiago é o irmão de João ou se este Tiago é o meio-irmão de Jesus, que você pode ver lá em Mateus capítulo 13, verso 55, que Jesus tem um meio-irmão chamado Tiago. Este meio-irmão chamado Tiago é aquele que nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo ele vai até Jerusalém e ele se encontra com Tiago. Este Tiago não é o Tiago, irmão de João, porque Tiago já havia sido martirizado, já havia sido morto por causa da sua fé, por crer em Jesus. Este Tiago ali já é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Amém? Mais tarde, por todos os outros apóstolos. E afinal, depois de todos eles, foi visto também por mim. Nós conhecemos e lemos a história de Paulo em Atos, aonde o Senhor o encontra na estrada de Damasco e Paulo vê o Senhor, que é uma característica de todos os apóstolos. Eles viram o Senhor, eles estiveram com o Senhor, como por um nascido fora do tempo. Paulo está dizendo, olha, eu fui o último, como alguém que nasceu fora do tempo, mas que o Senhor Jesus, ele apareceu para mim. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo está falando a seu respeito. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vimos isso também em Atos dos Apóstolos, então você vê como é interessante uma leitura sequencial, porque nós lemos Atos, nós podemos identificar esses episódios lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, Paulo deixou para trás o velho homem, o passado, e agora ele segue em frente em busca da coroa da salvação. Amém? E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. E de fato, Paulo trabalhou mais e por mais tempo. Ainda que João tenha vivido mais do que Paulo, o apóstolo João, o ministério de João ele foi menos abrangente do que o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi muito abrangente. Todavia, não eu. Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei mais do que eles, mas não eu. Foi a graça de Deus para comigo. Versículo 11. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. No que? Neste evangelho alinhado às escrituras. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Veja, aqui nós vemos o motivo, então, de Paulo estar falando sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Por dois motivos nós podemos enumerar aqui. Primeiro, porque haviam aqueles judeus que nós sabemos que era da seita dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então, muitos podiam ter contaminado com aquelas doutrinas judaizantes a fé da igreja de Corinto. O que é mais provável é que para os gregos eles eram o que nós chamamos de dualistas. Eles entendem que a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, para eles era um absurdo, depois que o homem morreu e ressuscitou e agora ele é espírito, então ele é bom, retornar para a carne, porque para eles toda a matéria ela é ruim, ainda que o corpo de Cristo seja um corpo glorificado. Então, possivelmente essa doutrina, por eles estarem em Corinto, esta filosofia dualista,
estava contaminando, estava colocando dúvidas na igreja. Porque eles diziam por que Cristo iria ressuscitar se agora ele é perfeito em espírito? Porque para eles, veja, para os gregos, a matéria era ruim e tudo que era espiritual era bom. Então, por que alguém iria querer ressuscitar? Ou seja, regredir, retroceder na cabeça deles. Por isso que havia esta falsa doutrina sendo pregada lá de que Cristo não ressuscitou. E então, diz aqui, no versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque eles pregavam que não há ressurreição dos mortos. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Então, tudo que nós pregamos aqui não tem valor nenhum. E vã a vossa fé, tudo que vocês estão crendo não tem valor nenhum, porque Cristo não ressuscitou. Você não pode esquecer de algo muito importante. Cristo ressuscita, a ressurreição de Cristo, melhor dizendo, é o sinal de que Deus aceitou a oferta de Cristo, do seu corpo, que foi moído na cruz e o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Se Deus Pai não tivesse aceito este sacrifício na cruz, Jesus não teria ressuscitado. Então, porque o Pai aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, Jesus ressuscitou. Percebe que a ressurreição de Cristo, na ressurreição de Cristo está baseada toda a nossa fé. Porque isso subentende-se, indica então que Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo pelo nosso pecado. Porque se ele não aceitasse, nós ainda seríamos pecadores, é o que Paulo está dizendo aqui. E ele diz então, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou? Se o que vocês estão dizendo que não há ressurreição? Se é certo que os mortos não ressuscitam, como vocês estão dizendo, ou como alguns estão dizendo? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque o sacrifício, se Cristo não ressuscitou, significa que o sacrifício dele na cruz não foi aceito pelos nossos pecados. E os nossos pecados, por causa disso, ainda permanecem. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Eles não foram para a glória, eles pereceram simplesmente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo aqui para nós encerrarmos? Que se a nossa esperança é só nesta vida, porque Cristo não ressuscitou, como alguns pregavam, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estamos fazendo sacrifícios aonde nós estamos andando passando por esta porta estreita, este caminho apertado que leva à salvação e que então de nada vale. Então vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar, porque não existe salvação e não existe ressurreição. Então Paulo está aqui confrontando este falso ensinamento de que Cristo não ressuscitou. E como eu disse, a ressurreição de Cristo ela é o centro da mensagem. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o Pai não significaria que o Pai não aceitou o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Vamos orar então e vamos terminar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo, por esse dia que está começando. Nós queremos apresentar todas as famílias diante do Senhor, os casais, os filhos, os viúvos, as viúvas, os solteiros, solteiras, pedindo a tua bênção, a tua graça, pedindo a Deus o teu favor, pedindo a Deus que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos perdoou por meio de Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição na cruz, depois de ter
morrido por nós na cruz do Calvário, com seu corpo moído, seu sangue derramado, ser sepultado, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, mostrando que os nossos pecados são perdoados por meio de Jesus Cristo. Quando nós cremos, quando nós obedecemos a tua palavra e permanecemos no Evangelho de Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esse dia e pedimos a tua bênção, que o Senhor derrame sobre cada casa paz, saúde e proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Um bom dia. Não esqueça, hoje, 19 horas, culto de celebração. Que Deus te abençoe. Aguardamos vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.